Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre gestão de cargas, especificamente dentro do tema unitização e desunitização de cargas. Vamos entender por que é importante fazermos esse processo, né, de consolidação de cargas, tá certo? Então vamos lá para nossa aula. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. Então nós vamos falar hoje sobre gestão de cargas e especificamente unitização e desunitização de cargas, beleza? Qual seria o conceito de uma unitização de carga, né? O que seria uma carga unitizada? Então, a carga unitizada é um conjunto ou grupo de objetos mantidos como uma unidade de carga para transporte entre dois pontos. Na verdade, é a consolidação de vários volumes pequenos em outros bem maiores e homogêneos, com a finalidade de propiciar a automação dos transportes. Então, como se pode perceber aqui na imagem, eu tenho, por exemplo, uma garrafa que ela foi acondicionada em um gradeado com várias garrafas, e aí eu consegui unitizar várias caixas dessa com várias garrafas em uma carga só, e vou colocar essa carga dentro de um caminhão para que possa ser transportado, tá certo? É interessante entendermos aqui também que quando a gente pensa numa unitização de cargas, eu tenho que pensar nos vários moldais que eu posso estar fazendo o transporte, o manuseio destas cargas de um modal para o outro. Então, quando eu penso numa unitização, eu tenho que pensar que essa carga vai ser transportada no modal rodoviário, depois no modal ferroviário, depois no modal aquaviário e até no aeroviário, tá certo? Então, principalmente esses 4 modais, eu tenho que ter muita atenção para fazer essa unitização de cargas. Um outro ponto importante também é a questão das embalagens. De que forma esses produtos estão embalados, quais são as dimensões das embalagens e será que realmente vai dar essas embalagens secundárias, por exemplo, vão me dar condições de fazer um agrupamento, uma consolidação de vários tipos dessas embalagens. Então, a embalagem ela é importante para que eu possa fazer uma unitização de cargas. Outro aspecto importante também da unitização, que vale a gente lembrar aqui, é a questão de eu poder unitizar uma carga pequena e uma carga grande. Porque sempre quando se fala em unitização de cargas, geralmente só pensamos na grande quantidade de cargas que formamos um grande volume para fazer esse transporte, essa movimentação. Mas não, eu posso também fazer uma unitização de uma carga pequena, tá certo? E aí poder fazer uma movimentação, um transporte desta carga com segurança, com agilidade, porque esse processo de carregar, descarregar, movimentar, transportar, eles estão a todo tempo sendo realizado dentro das empresas. Então, quando eu consigo fazer esse processo de uma forma segura, de uma forma correta, isso traz para a empresa algumas vantagens, tá certo? A empresa ela se destaca no mercado porque ela consegue fazer esse transporte dessa carga com maior rapidez, com maior agilidade. Beleza? Então, quais seriam as vantagens da unitização de carga para as empresas? O que a unitização de carga traz como vantagem para as empresas? Então, vamos ver agora. Como unitização, o que nós temos aí? Ou melhor, como vantagens da unitização, o que nós temos? Nós temos a minimização do custo hora-homem, nós temos menores custos de manutenção do inventário e melhor controle, porque nós podemos pensar que quando eu unitizo uma carga, eu vou precisar de menos pessoas para poder fazer a movimentação. Eu vou utilizar um equipamento. Quando eu unitizo a carga, eu vou diminuir a quantidade de horas para poder fazer o movimento. Então, por isso, minimização do custo hora-homem. Menores custos de manutenção do inventário. Eu consigo conferir essa carga com maior rapidez. E também eu tenho maior controle, porque a carga está unitizada, está consolidada, e ali tem a sua identificação, dizendo qual é o produto, qual é a quantidade do produto, tem todas as especificações do produto. Rapidez na estocagem, que eu vou pegar toda essa carga de uma vez só e já vou colocar ela no seu devido local no estoque. Eu vou racionalizar o espaço do armazém. Eu vou ter um melhor aproveitamento vertical da área de estocagem, eu vou me utilizar de estruturas porta-pallets, por exemplo, para fazer o estoque desses pallets. Vamos imaginar que nós estamos aqui pegando pallets com cargas unitizadas.
Diminuição das operações de movimentação, ao invés de ter pessoas fazendo isso o dia todo, eu consigo fazer, por exemplo, numa manhã, porque eu estou com as cargas todas unitizadas, eu me utilizo do equipamento, uma empilhadeira, por exemplo, para fazer isso. Redução de acidentes de pessoais, isso vai também nos trazer como vantagem. Economia de até 50% no custo da movimentação. Diminuição dos danos aos produtos, porque como os produtos vão estar consolidados, eles vão estar envolvidos, geralmente nós temos o pallet que ele fica envolvido por aquele papel filme, né? E aí as cargas ficam bem consolidadas, elas não se movimentam tanto e com isso não tem tanta avaria, tá? Redução do tempo de rotulagem, aquilo que nós falamos lá em cima, quanto ao menor custo de manutenção, porque a carga vai estar unitizada e naquela etiqueta eu vou ter toda a informação. Então, eu tenho um menor tempo, eu não vou rotular embalagem por embalagem, eu vou rotular somente aquela carga unitizada. Melhor aproveitamento dos equipamentos de movimentação, tá? Tá bem explicado, acredito eu, com relação a isso, que é a questão de eu utilizar para fazer de uma vez só a movimentação desta carga. E uniformização do local de estocagem, eu vou poder criar um layout melhor para poder fazer a movimentação, o transporte destas cargas, tá certo? Então, essas são vantagens da unitização de cargas que as empresas obtêm, tá? Feito esse processo da forma correta. Mas também temos as desvantagens. Então, como desvantagem, nós temos aí investimento em equipamentos para movimentações especiais. A empresa talvez ela não tenha os equipamentos necessários, ela vai precisar comprar esses equipamentos, então, ou alugar esses equipamentos para fazer manutenção. Custo da unitização, eu vou formar uma carga. E aí vem a questão também da embalagem, lembra? Quais são as dimensões, quantas caixas eu posso empilhar uma em cima da outra, então tudo isso tem que ser pensado. Perda da flexibilidade em função das dimensões. Se as embalagens secundárias elas não são mais embalagens que vai me propiciar eu fazer uma unitização de uma carga em cima de um pallet, isso com certeza vai me trazer problemas e prejuízos, né? Então eu perco essa flexibilidade. Investimentos em embalagens ou unitizadores. Unitizadores são onde eu vou colocar essas cargas em cima. Espaço perdido no transporte para o unitizador devido ao novo arranjo da carga, dependendo das dimensões das embalagens. Tara do unitizador, até quanto esse unitizador ele comporta de carga, né? Se a gente pegar, por exemplo, o pallet, ele comporta até 2.500 quilos. Tem outros unitizadores que conseguem uma quantidade maior, mas tudo isso tem que ser pensado, porque senão teremos problema. Estocagem dos unitizadores vazios e controle das embalagens e unitizadores. Isso aí se completa porque, se caso eu não estou fazendo nenhuma unitização de carga, eu tenho que guardar, eu tenho que controlar, eu tenho que preservar, e isso vai me gerar um custo porque não está sendo utilizado, tá certo? Então, tudo que está parado, eu vou ter que ter um custo de armazenagem e isso é um prejuízo para a empresa. Então, essas seriam algumas das desvantagens da unitização, tá? Para eu fazer um planejamento da carga, eu preciso seguir um procedimento lógico, tá certo? E assim, fazer um planejamento de uma carga unitizada não é algo tão simples como parece, é um processo bem complexo, porque você tem que ter todo o conhecimento do produto, você tem que ter todo o conhecimento da embalagem, das dimensões, porque senão você vai fazer um planejamento que não vai dar certo. Então, segue um procedimento lógico para eu realizar essa atividade. Por exemplo, eu vou determinar a aplicabilidade do conceito de carga unitizada. Às vezes você pensa que sabe o que seria uma carga unitizada, mas a maior parte das vezes as pessoas não sabem, então eu preciso ter esse conhecimento para poder aplicar. Selecionar o tipo de unitizador, qual será o unitizador que eu vou utilizar. Vai ser um pallet, vai ser um container, vai ser um contentor qualquer, então eu tenho que saber. Eu preciso estabelecer a origem e o destino desta carga unitizada, de onde vai sair e para onde vai, aonde tem que chegar. Então, quais são os moldais que eu vou utilizar, tá certo? Determinar o tamanho da carga unitizada, qual a capacidade, qual
o volume que a gente vai ter que formar essa carga unitizada. Estabelecer uma configuração de carga unitizada, isso é importante, a configuração dela, de que forma ela vai estar configurada, vai estar moldada, e determinar o método de unitização da carga. Então, todos esses são itens importantes e interessantes que tem que ser visto num planejamento de carga unitizada. Não é só pegar, por exemplo, um container, jogar tudo dentro, fechar o container e dizer pode levar. Não, esses produtos com certeza vão chegar todos avariados ao seu local de destino. E talvez o container não seja o unitizador correto, tá? Apesar de que ele é muito utilizado tanto internamente, né, em solo brasileiro, quanto externamente nas viagens internacionais para transporte de carga. Inclusive, são dois dos principais unitizadores, é o pallet e o container, tá certo? Mas nós temos as formas de unitização mais utilizadas. Então, as 4 mais utilizadas é a paletização, pré-lingagem, enfardamento, containerização, tá? Nós vamos ver cada uma delas aqui e para tirar qualquer dúvida que possa aparecer. Olha só, na paletização é um pallet, um estrado de madeira, onde você vai unitizar, você vai acomodar essas cargas, vão pegar várias cargas pequenas, geralmente as cargas, as embalagens secundárias, eu vou formar um bloco de cargas, uma carga única para poder fazer o transporte. Então, a paletização é bastante utilizada em fábricas e armazéns, os quais fazem a movimentação e acondicionamento dessas cargas, e isso ocorre de forma bastante dinâmica, né? São utilizados os pallets para fazer isso. Então, se nós pensarmos aí num supermercado grande, geralmente a gente vê uma empilhadeira pegando esses pallets, colocando eles nas estruturas porta-pallets, tirando eles, descendo eles dessas estruturas, colocando embaixo para que os repositores possam fazer a reposição dos produtos nas prateleiras. Então, a paletização é uma forma de unitização muito utilizada no cenário logístico, tá certo? A pré-lingagem, como vocês podem ver, é uma forma de unitização que utiliza cabos de aço, cintas, lingas, para unir cargas e realizar um único movimento. Muito utilizado dentro dos portos. Por exemplo, tem sacos de açúcar, sacos de sal, sacos de arroz. Geralmente, esses produtos, quando estão ensacados, precisam dessa pré-lingagem para amarrar essas cargas. Aí o guindaste vai isso e coloca esses produtos dentro dos porões do navio. Lá dentro tem uns estivas que vão fazer a acomodação e arrumação. Mas para eu tirar do berço do porto e colocar dentro do porão do navio, eu preciso me utilizar da pré-lingagem, tá certo? Nós temos o enfardamento. Eu trago para vocês aqui essa imagem do algodão. Então, esse método muito utilizado para o recolhimento e armazenamento de materiais a granel, podendo ser utilizadas as ferramentas manuais ou mesmo as máquinas denominadas enfardadeiras, para você poder enfardar, né? Você utiliza isso no algodão, com feno, outros produtos também para você enfardar este produto e poder fazer a movimentação, fazer o transporte desse produto de uma forma segura, de uma forma rápida, de uma forma ágil. E isso todo mundo vai ganhando tempo e, com certeza, se ganhando na redução de custos e outras vantagens que a gente já viu com a unitização. Tá? Por último, nós temos aqui a containerização, que é a colocação de carga em containers, também chamado de baú ou cofre de carga. É resistente para uso repetitivo, propicia transporte de produtos com carga com segurança, viabilidade e rapidez. É fácil carregamento e descarregamento, adequada movimentação mecânica e ao transporte por diversos tipos de equipamentos. É mais largamente utilizado no transporte internacional. Então, se utiliza muito os containers para transportar produtos de um país para o outro. E, com certeza, se utiliza de todo esse espaço desse container. É difícil você transportar um container vazio, tá? Ou somente a metade, porque é prejuízo, é um custo desnecessário. Então, a containerização, você vai alocar aí várias cargas, vários volumes e fazer uma carga única para poder fazer a movimentação, tá certo? Bom,
Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de equipamentos utilizados na utilização. Nós temos os racks, tá? Que são pallets especiais dotados de colunas metálicas e travessas para estabilização da carga, permitindo o seu empilhamento. A imagem está bem pequena, que não dava para aumentar ela mais em função aqui da câmera, mas assim são estantes que você vai poder colocar essas cargas unitizadas, organizadas lá. Nós temos as gaiolas, que é um rack com telas laterais, tipo uma gaiola mesmo, onde você vai colocar todos os produtos. E aí você pode se utilizar, por exemplo, de uma empilhadeira para fazer a movimentação desse material, tá? Que está dentro dessa gaiola. Tem alguns armazéns que fazem... pegam a empilhadeira e já coloca essa gaiola já adaptada. Então, o cidadão, quando precisa, a empresa vende, por exemplo, algum produto, o cidadão entra dentro dessa gaiola, a empilhadeira sobe, ele recolhe todos os materiais, bota dentro da gaiola e aí faz a movimentação, certo? Temos as estantes porta-pallets, que para que seja possível dar maior acessibilidade aos pallets e permitir alcançar maiores alturas no armazenamento, sem prejudicar as cargas inferiores. Utilizam-se de estantes especiais desenhadas para a alocação dos pallets. E aí também isso facilita a organização do espaço do armazém. Você ganha o espaço vertical, você consegue acomodar muito mais cargas, e isso você ganha em espaço, você ganha em produtividade, você tem uma infinidade de vantagens para fazer isso, tá? Nós temos também o cintamento, que é parecido com a pré-lingagem. Na verdade, você vai montar uma unidade de carga, vai passar as cintas para fazer o içamento dele, né? Então, permite reunir grande número de produtos para movimentações por içamento, como, por exemplo, podemos citar as cargas tubulares, vergalhões, canos, tá? Sacos de cimento em um pallet. Então, assim, tem uma infinidade de possibilidades que nós podemos fazer com este tipo de equipamento. Temos os bags, que são bolsas, essas grandes bolsas, onde se coloca todos os produtos, né? Por exemplo, grãos. Então, você pode encher essa bolsa de grão e aí vem sei lá, pode ser um guindaste, uma empilhadeira, dependendo do peso, né? Da tara dessa carga. E aí você vai poder fazer a movimentação. Temos o roll-on, roll-off, que trata-se de plataformas com elementos rolantes próprios, que podem acomodar grande quantidade de material. Na foto, eu trago para vocês um navio roll-on, roll-off, tá? Onde entra e sai, por exemplo, eles carregam muito veículos. Então, um navio desse chega a transportar de uma só vez mais de 1.000 veículos, pequenos, máquinas e por aí vai. Mas também tem caminhões que existe uma esteira e em cima existe uma caçamba. Então, essa caçamba ela desliza por essa esteira e pode fazer o carregamento e subir novamente para cima do caminhão, ou você, com ele já carregado, desce e descarrega essa carga. Certo? Bom, a gente precisa fazer uma determinação do tamanho da carga unitizada. Então, aqui está algo importante que a gente precisa saber, tá? Para poder fazer essa determinação dessa unitização dessa carga. Então, olha só. Geralmente é o tamanho do componente a ser transformado em unidade, a única unidade unitizada, uma vez que algumas combinações de suas dimensões determinarão as dimensões finais da carga unitizada. Então, eu preciso, na verdade, a embalagem que começou a ser produzida para aquele determinado produto tem que atender essas expectativas, porque pode ser que eu não consiga unitizar um monte de embalagens desse produto. Então, quando se pensa numa embalagem para logística, eu tenho que pensar em todas essas especificidades. Então, eu vou, sei lá, construir um vidro de 500 ml, mas num formato, porque eu posso dar vários formatos no vidro, ele pode ser bem fino, por exemplo, né? Em cada caixa eu vou botar lá, sei lá, 30, 40. Mas qual vai ser o tamanho dessa caixa? Qual vai ser o tamanho deste vidro? Então, tudo isso é pensado, até porque quando eu vou unitizar, geralmente eu coloco sempre um produto, uma caixa, né, de volume secundário, uma em cima da outra. E ali eu preciso entender até que ponto eu posso colocar caixas uma em cima da outra.
tá? Porque, por exemplo, óleo. A embalagem é plástica, a embalagem dele primária é plástica e ele vem 12 litros de óleo dentro de uma caixa de papelão. Mas só comporta até 8 caixas em cima. Se eu colocar mais de 8, a primeira, a de baixo, ela amassa, não suporta. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? Não posso fazer uma embalagem qualquer, com um produto qualquer, e achar que está tudo bem. Porque nós estamos trabalhando aqui o aspecto logístico. Esse produto ele vai ser produzido aqui, mas ele pode ser vendido para ser consumido num outro continente. Então, tudo isso tem que ser pensado. Tá? Então, a dimensão da carga unitizada deve ser aquela que se enquadra em todas as modalidades de transporte, como caminhão, trem, navio, avião, tá certo? Então, eu tenho que pensar nessa dimensão dessa carga, desde a embalagem até a carga unitizada, que atenda todos esses critérios para todos esses moldais. Tá? E nós também temos que ter a dimensão da carga unitizada, ela deve permitir espaço livre suficiente para que possa o colaborador fazer a carga e a descarga com a rapidez, com agilidade, que não cause avaria na embalagem, no produto, e que tenha um aproveitamento máximo de todos os espaços disponíveis no contentor, tá? Naquele equipamento que vai ser utilizado para você montar uma unitização de carga. Então, quando se faz todo esse processo de unitização, quando é pensado, e se for pensado de uma forma correta, uma forma planejada, as empresas elas vão ter muito mais vantagens, tá certo? As empresas que fazem isso de uma forma eficaz e eficiente, elas conseguem se sobressair no mercado sobre as outras. Então, se pensarmos numa empresa transportadora que transporta os produtos de qualquer jeito, que os produtos chegam quebrados, amassados ao cliente, numa próxima vez esse cliente não vai mais querer que o produto que ele comprou seja transportado por essa empresa. Mas se o produto chega certo, no tempo certo, no momento certo, perfeito, sem nenhuma avaria, com certeza essa empresa ela vai ter muito mais competitividade. É uma empresa que vai se sobressair em cima das outras e vai se tornar uma empresa muito competitiva e a empresa que consegue atender os anseios do mercado, certo? Então, sobre unitização é isso. Mas nós temos aí também que falar sobre a desunitização. Olha só, unitização é consolidação. Eu vou consolidar vários produtos pequenos em uma única carga, tá certo? A desunitização é o inverso da unitização. Então, a desunitização é a ação de retirar, de separar todas as cargas, sejam elas dentro de um container, dentro de um pallet, dentro do enfardamento, dentro de uma carga pré-ligada, ou qualquer outro contentor que nós possamos utilizar dentro desse processo logístico. Então, pensar em uma carga unitizada não é somente pensar em juntar cargas, tá, pessoal? Não é pensar somente em consolidar a carga para transportar. Nós temos que pensar desde o processo de embalagem do produto, a forma, o material que vai ser produzido essa embalagem e os contentores que eu vou colocar, que eu vou unitizar essa carga para eu poder fazer esse transporte, esse processo logístico de forma eficiente, eficaz e que possa atender ao objetivo da logística, que é transportar esse produto de um local para o outro sem causar avarias ou deteriorizações nas embalagens ou nos produtos. Certinho? Então, essa aqui é a nossa aula sobre unitização e desunitização, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, a gente vai respondendo para vocês. Se ficou alguma coisa com dúvida, se não ficou algo explicado, não ficou bem explicado, vocês podem mandar para a gente que a gente vai dar o feedback para vocês. Beleza? Pessoal, boa aula, assistam aí a videoaula, se apropriem desse conhecimento e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.